Olá, amigos! O nosso Notas Musicais de hoje leva até você uma bonita peça musical, muito significativa na história da música brasileira. A peça foi composta por um nosso compositor brasileiro chamado Alberto Nepomuceno. Nepomuceno nasceu em 1864 em Fortaleza. E ele representa um momento de transição na música brasileira, quando os compositores estão buscando uma identidade nacional, uma identidade brasileira. Nepomuceno teve a chance de viver na Europa, de estudar na Alemanha por muitos anos. E foi lá que ele compôs essa obra que vamos ouvir. Na verdade, ele escreveu uma suíte, uma sequência de danças, de peças, que ficou conhecida como Série Brasileira. E a parte final, repito, ele estava na Alemanha quando compôs isso, e a parte final se chama Batuque. Se chamou mais tarde, quando da suíte, se chamou Dança de Negros. Veja que interessante. Nessa época isso era bastante possível e aceitável, porque ele estava fazendo com isso uma homenagem para a etnia importante que vivia e vive no Brasil, exatamente os negros. E ele, em homenagem a ele, estava fazendo a peça que encerrava a suíte com esse título, Dança de Negros. Mais tarde, como eu disse, ela vai chamar-se Batuque e assim ela é conhecida. Também, como eu disse, ela é a parte final de uma sequência de danças, feitas depois para a orquestra sinfônica. Mas o Batuque ficou tão conhecido, a peça final, que ela é frequentemente executada sozinha, como peça isolada. Ela aparece quando a orquestra quer fazer todo o repertório, toda a suíte, toda a série, mas isolada ela já faz o seu efeito. E você vai notar que o ritmo é de um batuque mesmo. Esta peça teve várias gravações, inclusive por orquestras europeias. Ainda continua se tocando essa obra bastante bem. E uma tendência das obras chamadas batuque, e há outras na literatura da música brasileira, é o acelerando no final. Ela começa num tempo, e lá da metade para o fim ela vai se tornando cada vez mais rápida, acabando num ritmo quase frenético, o que acontece nesse batuque do Alberto Nepomuceno. Nepomuceno, é preciso ser dito, era um abolicionista e republicano, e por isso teve bastante problema político aqui no Brasil na época que ele viveu. Mesmo assim, ele arriscou entrar em polêmicas, como, por exemplo, introduzir o canto das composições eruditas, das composições de concerto, quando tinha a voz cantado em português. Os seus contemporâneos achavam que o português não era uma língua boa para cantar, né? Tinha que ser italiano. Ele disse, de jeito nenhum. E tem uma frase dele que se tornou muito conhecida. Ele disse, não tem pátria um país que não canta na sua própria língua. Essa frase se tornou uma frase muito conhecida do Nepomuceno. Pois bem, ele defendeu a incorporação de elementos da música popular brasileira nas grandes obras sinfônicas, o que Villa-Lobos faria décadas mais tarde, ele já estava fazendo no final do século XIX, e a sua obra transcende os limites do nosso país. Ele é um compositor muito respeitado na Europa, e pessoalmente gosto muito dele. Eu tenho o prazer de reger a Orquestra Sinfônica de Piracicaba, é ela que está tocando, no Batuque, a última parte da série brasileira de Alberto Nepomuceno. Vamos ouvir.
E assim, ouvimos, talvez alguns de vocês conheceram, outros ouviram mais uma vez, o bonito Batuque, a parte final da série brasileira, composição do nosso grande compositor Alberto Nepomuceno, brasileiro de Fortaleza. Esperamos que você tenha gostado e que nos encontremos outra vez.